Bom, nós seguiríamos agora para verificar, então, ou para analisar, ou para dar alguns índices de como que esses conceitos, ou que essas influências, e como esse conjunto outro de reflexões e de propostas de Winnicott se articulam numa teoria do desenvolvimento saudável, uma teoria do desenvolvimento emocional, e de como é que ele descreve, como é que ele chega até isso, de que maneira ele descreve isso, que é uma maneira extremamente complexa, né? Então, eu quero, no próximo item, aqui, slide 24, né? Eu quero falar um pouco do que são essas linhas gerais que são um pouco artificiais, né? Tem essa citação de Winnicott, que os estágios se sobrepõem, é só uma decisão, é uma questão pedagógica de fazer isso, de fazer essas distinções, principalmente quando você está na vida adulta, onde todos os estágios se sobrepõem, né? Ainda que no desenvolvimento cronológico você não começa exatamente com todos os estágios, mas eles vão se sobrepondo e o desenvolvimento se dá com essas sobreposições, né? Interessantemente e claramente, isso não é um pensamento estruturalista, né? É um outro aporte para o desenvolvimento emocional, né? Então, os 4 pontos que eu quero trabalhar e apontar aqui com vocês são os aspectos gerais dessa teoria do desenvolvimento. Depois, dados esses aspectos gerais, mostrar como esses aspectos estão associados a um modo de olhar para o desenvolvimento, e aí tudo depende do ponto de vista, em que ponto você se coloca para entender o que está acontecendo. O ponto de vista do bebê descreve o mundo de um jeito, o ponto de vista da mãe descreve o mundo de outro jeito, o ponto de vista do observador de um terceiro jeito ainda, né? Essa questão dos pontos de vista são importantes porque elas mudam, inclusive, a linguagem, a maneira como eu descrevo esses processos, tá ok? E às vezes o Winnicott é criticado, esse cara é criativo demais, ora ele fala de um jeito, ora ele fala de outro, não sabe o que está falando, você não sabe pensar direito, é uma confusão dos diabos. Não que não exista confusão, existem certas confusões, né? Mas ele mesmo vai especificar que cada estágio tem uma linguagem própria, uma linguagem adequada, né? Dizer que bebê tem relação com o seio, relação edípica, ele fala formulação inadequada, né? Para ter relação edípica precisa contar até 3, bebê não conta até 3, né? E formulações deste jeito. Então, eu quero falar um pouco sobre esses modos, detalhando um pouco o que é essa perspectiva, né? E retomando de novo essa história de que, para o Winnicott, todo o processo de desenvolvimento é focado não em termos de como é que eu invisto libidinalmente os objetos, mas ele é focado nos modos como eu sou no mundo, os modos de ser. E desses modos de ser, 2 grandes modos estão em destaque: a dependência, os modos de viver a dependência, dependência absoluta, dependência relativa, ou sou relativamente independente, ou então a questão da integração, né? Ter um eu, não ter um eu, ter a unidade do sujeito psicológico, poder ter relações a 3 corpos, não poder ter relações a 3 corpos, ter ainda relações a 2 corpos, e coisas desse tipo, né? São esses modos, como ele vai falar sobre essa teoria do desenvolvimento de diversas maneiras, com diversas classificações, e eu estou ressaltando aqui um destes elementos. E, então, esses são os aspectos gerais. Eu vou tomar rapidamente aqui, agora, esses 4 pontos, né, para vocês terem uma ideia da complexidade da teoria e do que nós precisaríamos trabalhar para entender em profundidade o que são esses elementos. O primeiro deles é esse aspecto gerais da linha do desenvolvimento emocional, mais simples, né, que dá esta linha que dá desde a concepção até a morte, né? Então parece até uma maneira banal de falar, vocês vão ver que não é uma maneira banal de falar. Seria lógico, então, descrever o desenvolvimento do ser humano desde a concepção, gradualmente prosseguindo através da vida intrauterina, depois o nascimento, passando em revista o bebê que aprende a andar e a criança em fase de latência. Essa frase reúne uma imensidão de coisas, tá ok? Está condensado aqui, depois nós vamos detalhar
um pouco mais o que é essa frase, passando em revista o bebê até a latência, são os 6 primeiros anos de vida, 8, 7, 8, né? Temos um mundo enorme aí. Depois, o adolescente, e mais tarde alcança o adulto maduro, pronto para ocupar um lugar no mundo, que depois envelhece e, afinal, morre. A morte como fazendo parte do processo de amadurecimento. O final do livro. Como é que fazemos o final desse livro? Agora eu vou para uma formulação um pouco mais detalhada, né? Que aí ele vai descrevendo conquistas e aquisições e processos que estão acontecendo de uma maneira mais sutil, como se eu colocasse um microscópio e aumentasse essa perspectiva, né? Então, optando pela abordagem que estuda o desenvolvimento como a mais capaz de focalizar os diversos pontos de vista, espero deixar claro como. Só que ele está lá em Natureza Humana, no livro, e está apresentando o que ele vai fazer. Inicialmente, a partir de uma interação primária do indivíduo com o ambiente, este amálgama bebê-mãe, né, o tal do 2 em 1, aliás, é até estranho falar 2 em 1, porque é só um amálgama mesmo. Assim, né? Surge um emergente, o indivíduo que procura fazer os seus direitos, tornando-se capaz de existir num mundo não desejado. Ocorre, então, o fortalecimento do self como uma entidade. Esse self aqui ainda não é o eu, que atende telefone, que fala eu. A criança aqui, nesse momento, ainda ela tem a experiência de si mesmo, ainda não tem o conceito de si mesmo. Ocorre, então, o fortalecimento do self. Esse aqui é um outro ponto importante, que há em Winnicott a distinção entre self, ego, eu sou, pessoa inteira, né? E isso é um trabalho específico de distinção do que são esses elementos, tem artigo para isso. Okay? Então, ocorre então o fortalecimento do self como uma entidade, uma continuidade de ser, onde e de onde o self pode emergir como uma unidade, como algo ligado ao corpo e dependente de cuidados físicos. E então advém a consciência, a mente. E a consciência implica na existência de uma mente, da dependência, consciência da dependência. E a consciência conta a confiabilidade da mãe e seu amor, que chega à criança sob forma de cuidados físicos e adaptação à necessidade. Eu te amo significa eu cuido de você. Amor é igual a cuidado, né? Não é uma frase... Não são palavras vãs, por assim dizer. Né? Continuando. Ocorre, então, a aceitação pessoal das funções e dos instintos e seus clímaxes. O que é interessante, que ainda que o corpo exista desde o início, a vida instintual, sentida como algo que me pertence, é uma aquisição. No início, essas pressões instintuais são vividas como advindo de fora. Ocorrerá um processo do desenvolvimento em que eu sentirei as pressões instintuais como minhas pressões. Interessante, em Freud isso é dado desde o início. Né? Isso é uma coisa importante de ser... Uma outra maneira de falar disso é o corpo está presente desde o início, mas a sexualidade, que é um modo de viver o corpo, é uma aquisição do processo de desenvolvimento. Então, ocorre, a aceitação pessoal das funções e dos instintos e seus clímaxes, o gradual reconhecimento da mãe como um outro ser humano e, junto a isso, a mudança do encompadecimento em direção ao concern, que é uma palavra difícil também de traduzir, né? Tem um neologismo, concernimento, né? E alguns traduzem também por consideração. Ei, menino, você não tem consideração nenhuma? Né? Então, ao reconhecimento do terceiro e do amor complicado pelo ódio e do conflito emocional. Quando chegamos aí, já estamos num grau de saúde enorme. Já chegamos na neurose, se vocês quiserem. Né? E esse todo é enriquecido pela elaboração imaginativa de cada função. Elaboração imaginativa é um conceito tipicamente ou claramente winnicottiano, cujo sentido disso é dar sentido às coisas que acontecem. Tá? E há diversos modos de elaboração imaginativa, dos mais primitivos, dar sentido aos acontecimentos corporais desde dentro da barriga da mãe a sonhar, desejar, são modos elaborados de elaboração imaginativa. Né?
pela elaboração imaginativa de cada função e pelo crescimento da psique juntamente com o corpo. E também a especialização da capacidade intelectual, que depende da qualidade dos atributos cerebrais. E, de novo, em paralelo a isso tudo, surge um desenvolvimento gradual da independência em relação aos fatores ambientais, levando com o tempo à socialização. Evidentemente, com esse tipo de descrição, podemos fazer articulações profundas, significativas e operativas com a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget e com a teoria do desenvolvimento do Vallon, que é a teoria do desenvolvimento da pessoa inteira, por assim dizer. Né? Então, com isso aqui nós conseguimos pontes não fáceis de serem estabelecidas, né? Mas temos aqui uma ponte possível para entender como é que a mente surge, como é que a moral surge, como é que o sentimento de si surge, como é que a comunicação surge, como é que a aprendizagem surge. Isso tudo a gente pode desenvolver a partir dessa perspectiva. Né? Bom, eu vou passando rapidamente agora, foi um pouco que eu falei para vocês, uma parte do processo do desenvolvimento, o Winnicott pensa como do ponto de vista do lactente, outra parte do ponto de vista da mãe. Ele fala essas duas partes, e eu acrescentaria aqui, e o que é que o observador observa, que não é nem do ponto de vista da mãe, nem do ponto de vista do bebê. Né? Ok. E, como um último slide que fala um pouco isso, eu estou passando muito rapidamente, é só para vocês terem uma ideia da complexidade da teoria e das diversas maneiras como isso é formulado, né? Como que o Winnicott, então, vai focar sobre o que acontece com o lactente, e, ao focar sobre o que acontece com o lactente, ele fala em 3 grandes fases: a fase da dependência absoluta, a fase da dependência relativa e a fase rumo à independência, que eventualmente pode ser expandidas não só para o lactente, mas para todo o processo. Inclusive expandidas de tal maneira que, ao final da vida, eu tenho um certo retorno à dependência, e um retorno à dependência quase absoluta, dependendo do que acontece ao final da vida. Né? Esses elementos. E, ao final, mais um último slide, que ele só reconhece a complexidade dessa teoria. E o interessante é que ele vai dizer: possuímos a única formulação realmente útil que existe da maneira pela qual o ser humano psicologicamente se desenvolve de um ser completamente dependente e imaturo para um estado maduro relativamente independente. É uma teoria da dependência, o que implica dizer é uma teoria das relações com o ambiente. Desta maneira, eu posso fazer uma distinção importante e interessante. Às vezes, o Winnicott é colocado na linha do desenvolvimento da psicanálise, por exemplo, por Greenberg, Mitchell e Greenberg, como um teórico das relações de objeto, como Melanie Klein. Dentro dessa perspectiva, eu estou afirmando uma coisa um pouco diferente. O Winnicott é muito mais um teórico das relações com o ambiente, dos modos de ser no mundo, aonde aparecerão objetos. Né? Isso é uma coisa importante porque temos toda aquela discussão de que a psicanálise, no primeiro momento, focou no mundo interno da criança, né? E esqueceu do ambiente. Né? E, com o Winnicott, nós temos a integração, talvez, dessa possibilidade de considerar ou a reinserção do ambiente, né, como um fator determinante nos processos de constituição da saúde e da doença. Todo mundo sabe, diz o Winnicott, que viver numa casa com um pai alcoólatra é um problema. E a questão não é do mundo interno da criança. Né? Eu tinha um paciente, inclusive, que dizia: eu não sabia qual é o pai que ia chegar em casa. Né? Muito bem. Feito isso, então, nós podemos voltar. O último item, né, que nós iríamos trabalhar, que eu não vou trabalhar agora com vocês, que seria do nosso curso, é pegar Natureza Humana, o livro Natureza Humana, e ir lendo parte por parte, né, desenvolvendo como é que isso está apresentado lá. É uma das sistematizações de Winnicott, não é a única, e há diversos autores, digamos, comentadores de Winnicott, tentando fazer sistematizações do pensamento de Winnicott, no Brasil, fora do Brasil.